Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Lousada. A alfabetização criativa tem como propósito compartilhar sugestões de atividades que podem te ajudar no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. No vídeo 1, onde detalhei a ideia do bazar de palavras, prometi trazer para vocês algumas ideias sobre análise e síntese de palavras. Por isso, trago as palavras trabalhadas no referido bazar. Esse é o nosso tema de hoje, análise e síntese das palavras referências, o 6º passo do bazar de palavras. Em primeiro lugar, vale relembrar que as palavras referências são oriundas das leituras e das produções de textos e que as mesmas devem representar as necessidades ou interesses das crianças. Tais palavras foram produzidas num contexto em que buscamos levar em consideração os 3 pilares da proposta de alfabetização com textos: motivos reais, bem como objetivos e interlocutores reais. Em segundo lugar, precisamos compreender o sentido das palavras num determinado contexto, tendo em vista que as mesmas são carregadas de um discurso ideológico com sentidos e significados peculiares às diferentes situações de vida. No caso das palavras referências produzidas no bazar, os sentidos e os significados que as compõem têm relação com o contexto em que vivemos, um contexto de pandemia. Em terceiro lugar, é importante compreender o que significa análise e síntese de palavras. Análise, quando partimos do todo e detalhamos as unidades menores que compõem as palavras. Síntese, quando partimos das unidades menores para formar as palavras. Primeira dica: crianças que estão no início do processo ainda não compreendem que para escrever usamos letras. Escrevem rabiscando no processo de imitação. Nesse caso, é muito importante trabalhar com as crianças quantas letras têm as palavras família, casa, sanduíche, bolo, saúde. A criança de posse de uma ficha com as palavras escritas em letras de forma maiúsculas vai recortar cada letra, embaralhar e remontar, observando uma ficha modelo. Aqui é importante ensinar o nome de cada letra e o modo como são traçadas. Quando as crianças demonstram compreender que para escrever palavras usamos letras, elas levantam outras hipóteses, como por exemplo, a de que a palavra que representa algo grande precisa ser escrita com muitas letras e vice-versa. Nessa outra sugestão, pede-se para escrever as palavras, conforme a sua hipótese, uma em cada ficha. Possivelmente a hipótese da criança é que a casa precisa de mais letras porque uma casa é maior do que um bolo. Mas ela pode também dizer que amor é a maior de todas, porque sente um grande amor pela sua família. Peça à criança para dizer quantas letras tem em cada palavra. Depois, insira ao lado de cada palavra a figura do objeto que a representa. Outra questão interessante é quando a criança evidencia a ideia de que uma palavra não pode ser escrita com as mesmas letras de outra palavra. Por isso, na análise de palavras, podemos instigar outros conceitos. Por exemplo, saúde, sorvete, sanduíche. A letra S aparece em todas as palavras, assim como a letra E. A letra A aparece em quais palavras? Aqui estamos falando de letra, grafema, e não de fonema, ok? A letra U aparece em quais palavras? E assim por diante com as demais letras. Todas as palavras começam com a letra S e terminam com a letra E, mas se diferem nas demais letras, mesmo que algumas se repitam. Outra questão interessante é apresentar às crianças palavras escritas com as mesmas letras, mas que têm sentidos e significados diferentes. Podemos apresentar uma ficha com a palavra bolo, apoiada por uma gravura, para que elas possam fazer a leitura intuitiva. Depois apresentamos fichas com as letras da palavra bolo, B, O, L, O. Assim, a criança vai organizar as letras conforme a ficha apresentada.
Depois oferecemos a ficha com a palavra lobo, apoiada pela gravura, e pedimos que as crianças retirem as letras da palavra bolo e organize-as abaixo da ficha com a palavra lobo. Depois, ofereça mais fichas com as referidas letras para que elas possam organizar em cada palavra. Conclusão que a criança precisa chegar: mudando a posição das letras, formamos palavras diferentes. Devemos também trabalhar sentidos e significados diferentes numa mesma palavra. Então, a gente pode estar fazendo algumas discussões. Você gosta de sorvete de manga? Eu vou ao churrasco com uma blusa de manga curta. A palavra manga não surgiu no bazar, mas se insere nas palavras referências quando se origina nas discussões dos sabores de sorvetes que mais gostam e também em como vão se vestir para o churrasco. E como é uma palavra com sentidos diferentes em cada objeto designado, podemos discutir o sentido de manga fruta e manga da blusa. Escreve-se com as mesmas letras, nas mesmas posições, mas cada uma tem um sentido e significado diferente. A sugestão é entregar 2 fichas com a mesma palavra, apoiadas com a figura do objeto em questão. A criança vai recortar as letras e depois remontar as palavras. Outra ideia interessante é marcar as letras A, E, I, O, U de cada palavra, das palavras que a gente trabalhou no bazar. Outra sugestão é trabalhar as palavras que se repetem em cada trio de palavras. Então, quais são as palavras que se repetem? Nesse caso aqui, a palavra que se repete é amor. Segunda dica: quando as crianças procuram escrever usando letras, geralmente abandonam a ideia de rabiscação e da pura imitação. Aqui é interessante trabalhar a análise oral do número de sílabas de cada palavra. Vamos ver. Casa, sanduíche, bolo, saúde. Cada vez que pronunciar uma sílaba, pode dar uma batida na mesa, ou estalar os dedos, ou fazer um tracinho no caderno ao lado da palavra. Aqui nós podemos enriquecer a atividade oferecendo as palavras recortadas em fichas, cada sílaba numa ficha. De posse da ficha modelo, a criança remonta as palavras falando em voz alta. Casa. Assim ela vai conhecendo novos conceitos importantes. Fazer comparativos de palavras também é uma ótima ideia. Por exemplo, casa e bolo. Quantas letras, quantas sílabas tem cada palavra? Outro exemplo pode ser churrasco e sanduíche. Tem quantas letras em cada palavra? E tem quantas sílabas? Aqui também pode-se oferecer as palavras recortadas em fichas, cada letra numa ficha, e para cada palavra uma quantidade de ficha em branco conforme o seu número de sílabas. De posse da ficha modelo, a criança remonta as palavras colocando em cada ficha em branco as letras que correspondem às suas sílabas. A ideia aqui é chamar a atenção das crianças para as unidades menores da língua. Quarta dica: quando a criança começa a escrever conforme a hipótese de que as letras que representam cada palavra têm relações com as sonoridades de cada sílaba, a gente pode estar enriquecendo com outras ideias, com outras provocações. Aqui é o ponto alto para fazer um trabalho de consciência fonológica. Podemos retomar a atividade da sugestão 1.6. Só que agora vamos verificar a sonoridade de cada letra em cada palavra. Fazer relação letra-som, grafema-fonema. No sistema de escrita do português, os grafemas representam fonemas. Aqui sugiro organizar uma atividade em que as crianças possam marcar de vermelho as letras que representam o som, o fonema A, e de amarelo as que representam o som, o fonema AN.
e assim fazer com as demais letras e sons, grafemas e fonemas das vogais. Aqui deve-se trazer outras palavras cujos fonemas das vogais sejam diferentes, considerando que temos 5 letras, grafemas, que representam 12 sons, fonemas, nesse caso, as vogais. Então, A, E, I, O, U são as letras. E os fonemas A, AN, E, EN, I, IN, O, ON, U, Nessa atividade, vamos analisar a primeira sílaba. Em outras oportunidades, podemos analisar a palavra inteira. Então, por exemplo, amigos e Ana. Qual o som da letra A na palavra amigos? E da letra A na palavra Ana? Lembrando que nós estamos analisando a primeira sílaba. Agora, na palavra bolo, bola e bombom. Qual o som da letra O na primeira sílaba da palavra bolo? E na palavra bola? E na palavra bombom? Para formar bombom é B com ON. E assim podemos fazer com outras palavras. Casa, cama. Então o som da letra A em casa e o som da letra A em cama. Quinta dica: quando as crianças demonstram uma escrita conforme a hipótese silábica, evidenciando que estão se apropriando das relações, grafemas, fonemas, isto é, quando escrevem bolo usando, por exemplo, as letras O, U, ou então B, U, ou então B, L, O e L. Veja que nas diferentes hipóteses, as letras correspondem às da palavra bolo. Aqui chamamos atenção para o fato de que a criança está no início dessa hipótese, de modo que as palavras propostas para análise e síntese precisam ser criteriosamente selecionadas com foco na ideia de correspondência bionívoca. Denominamos regularidades bionívocas ou diretas aquelas em que apenas um grafema representa determinado fonema e vice-versa. Em português, isso ocorre apenas com as letras B, D, F, P, T, V. Para tanto, sugiro buscar as palavras que tenham relações com as palavras referência. A ideia é fazer um banco de palavras com as crianças e depois selecionar aquelas que se inserem nessa categoria. E aí nós podemos pensar bolo, bola, bombom. São palavras que estão relacionadas. Se a gente for pensar, num bolo de aniversário. E aí vem bala e banco, bento, beto, beber, bico, bingo, bucha, bumba. Então são palavras que se originaram no banco de palavras e relacionam com uma festa de aniversário. E aí outras palavras também podem ser sugeridas, mesmo que não tenham todos os fonemas correspondentes. Observa que aqui a gente procurou instigar as palavras que se relacionam com a palavra referência bolo para que a gente possa trabalhar essa relação letra-som, trazendo os diferentes fonemas das vogais. E aqui focamos na primeira sílaba. A partir do momento que as crianças demonstram compreender essa relação e buscam escrever novas palavras fazendo essas relações, é importante trazer novos desafios, porque elas podem escrever, por exemplo, casa usando a letra K, Z e A. E assim, churrasco, sanduíches, sorvete. Esse é um momento interessante para trabalhar as arbitrariedades da língua. Embora na língua portuguesa os grafemas representem os fonemas, nem sempre há uma relação bionívoca entre eles. Aqui pode-se trazer para a criança
algumas palavras para que elas façam comparações. Casa, chocolate. Ambas começam com a letra C, mas o fonema se difere. Outras palavras podem ser inseridas, por exemplo, cinema. Essa palavra pode surgir ou pode ser instigada a partir de uma discussão relacionada ao tema que nós discutimos por bazar de palavras. Quando terminar a pandemia, vamos ao cinema. Cinema começa com a mesma letra, mas tem um outro fonema, que é diferente de casa e de chocolate. As análises e sínteses aqui propostas ajudam a criança no processo de apropriação das unidades menores da língua, podendo reescrever os seus textos conforme os conhecimentos apropriados. Os conhecimentos são inseridos conforme as reais necessidades das crianças.